Estou aqui para falar a respeito de formigas urbanas. E neste momento temos presente Francisco Andrade, que é diretor técnico da Tecnomad, para nos trazer essas importantes informações sobre esses insetos que atrapalham tanto a nossa vida nas nossas casas. É um prazer, Francis, estar aqui com vocês, falando um pouco sobre as formigas urbanas. Bem lembrado, França, as formigas são insetos que têm uma variedade muito grande de espécies e a maioria delas elas são benéficas para o ambiente em que elas ocupam. Tá? Então, elas ajudam a aeração do solo, se alimentam de pragas, de outros insetos, mas enfim, no ambiente urbano é que elas causam maiores problemas. Tá? É engraçado, as formigas são cupins? Não tem nada a ver com cupins. Elas são insetos sociais, como os cupins são, mas existe uma diferença. Né? Insetos sociais, elas têm também divisão de funções. Então existem as operárias, existem os soldados, existem os reprodutores e o casal real, que é o macho, né, a gente chama de rei, e a rainha, que ela vai fazer a postura dos ovos na colônia. Tá? Então tem assim a divisão de trabalho. Okay? O que a gente vê normalmente no ambiente urbano, na casa, na cozinha, nas salas, são aquelas operárias que vão buscar o alimento para a colônia. Okay? Então elas estão ali na busca de alimento e quantos por cento das formigas estão ali presentes e quantos por cento estão no ninho? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante na hora da gente falar sobre o controle. Pelo seguinte, não adianta a dona de casa passar um aerossol ou um inseticida para matar aquelas formigas que elas estão observando no ambiente. Tá? Cerca de 10%, apenas 10% estão buscando o alimento para a colônia. Ou seja, se a gente aplicar o aerosol, vamos matar 10%. 10% e não vai resolver, né, o trabalho, não vai ficar eficaz. Então, 90% está dentro da colônia. Para que você possa ver um controle, eu vou explicar um pouquinho mais sobre a biologia, para que a gente possa entender a dificuldade que se tem em controlar. Tá? Sei, mas eu ouvi dizer que quando você fica aplicando o aerosol ou algum produto, que em vez de melhorar a situação, piora. É verdade? Sim, é verdade. Pelo seguinte, essas formigas que a gente encontra nas casas, formigas urbanas, elas têm um fenômeno muito delicado no controle que a gente chama de fragmentação. O que é isso? É o seguinte, na presença de uma substância com cheiro forte, não necessariamente um inseticida, se a dona de casa passar algum detergente com cheiro mais forte no local onde as formigas estão passando, ou pior, próximo do local onde elas estão se abrigando, a colônia vai interpretar esse cheiro como uma agressão. O que vai acontecer? Elas podem sair do local, a colônia se divide para poder buscar outros locais para sobrevivência. Então, no lugar de uma colônia, você pode ter várias no ambiente por conta da ação errada do produto que você foi utilizar para poder matar. Na verdade, assim, elas percebem o risco e com o risco elas se fragmentam. Se morrer pelo menos uma parte fica viva. Essa é a ideia. É a estratégia de sobrevivência da colônia. Ela não pode se ater só naquela situação de risco. Então ela se divide, ela se fragmenta para que possa sobreviver. Daí a importância, então, em vez de se usar produtos químicos líquidos, usar um outro tipo de produto. Sim. O produto líquido não vai surtir efeito, a não ser que você tenha certeza do local onde existe o ninho. Aí faz a injeção, tá, e encharca ali. Pode resolver. Mas se você não tiver a certeza, né, normalmente a gente não tem, o ideal é fazer a aplicação de gel. Coloca essas gotas em alguns pontos, normalmente nos locais onde as formigas estão se deslocando. A pessoa dona de casa sabe os locais onde elas transitam e ali é colocado o gel para que possa as operárias buscarem esse alimento e levar em direção à colônia. Uma observação, um fenômeno bem interessante que a gente observa para as formigas é o seguinte: as operárias, elas coletam um alimento que pode ser proteína, pode ser carboidrato, que é o açúcar, e pode ser a gordura. Então, a colônia ela vai precisar
desses 3 elementos, né, para que ela possa subsistir. Ela pode encontrar esses alimentos na cozinha, por exemplo, na carne, né, naquele prato que foi deixado na pia. Ela pode obter esses alimentos de migalhas de bolo, etc. Quando a gente faz a aplicação do gel, vem lá a formiga operária, coleta esse gel, que é como se fosse o alimento, e leva esse gel em direção à colônia. Lembra que eu falei para você que só 10% ficam buscando o alimento? Então, esse alimento, essas operárias levam esse alimento em direção àqueles que não saem da colônia. E aí vai alimentando boca a boca, esse alimento vai ser colocado boca a boca para os demais indivíduos da colônia. Esse fenômeno a gente chama de trofalaxia. Trofalaxia. É muito bom a gente falar. Bonito, hein? Realmente bonito. Vamos usar isso aí no nosso vocabulário, no nosso dia a dia. Vamos lembrar, pelo menos assim, que existe esse fenômeno de troca de alimento boca a boca. Então, o gel ele vai ser muito eficaz, porque à medida que ela vai buscando esse gel na região externa, leva em direção à colônia, e aqueles indivíduos que não sairão, não terão contato com esse tecido líquido, com o gel, isso vai ser passado boca a boca, vai haver uma transmissão, um contágio, de modo a ter o controle ou o extermínio da colônia. Na verdade, assim, pelo que eu entendi, o gel possui um produto químico que é de ação lenta. Isso. E aí ela não morre, dá tempo de ela levar para a colônia, contamina as pessoas, as outras formigas da colônia, e aí elas vão se contaminando e morrem. Exatamente. O gel ele não pode ter uma ação muito tóxica, de modo a matar aquela operária que está coletando, que aí não vai surgir efeito. Ele tem que ter uma ação mais lenta, de modo a contaminar os outros indivíduos que estão na colônia. Exatamente. Sei, agora uma pergunta que eu outro dia eu ouvi falar, eu sei que acontece, mas é bom a gente esclarecer para o Vamos lá. Formiga voa? Sim, voa. Tem uma fase do ciclo de vida, né, da colônia, onde elas lançam os reprodutores. Né? Em algumas espécies a gente chama de içá, que é aquela formiga que ela tem o abdômen mais bonjudinho, tanajura, né? Exato, né? Que ela sai para voar, e inclusive em algumas regiões do Brasil são insetos comestíveis. Né? Inclusive, eu já conheci uma pessoa que gostava de comer, ele falou, tem um sabor especial. Eles ficavam esperando a época da revoada de procriação, justamente para coletar e comer a tanajura fritinha, que é um sabor especial. Dizem que é muito bom, eu não provei ainda, mas dizem que é bom. Essas formigas, assim, como estão no campo, normalmente não devem trazer muitos problemas. Não. O que me preocupa um pouco no caso das formigas é o que elas podem causar em termos de doença para o ser humano quando elas estão na cidade. Sim, isso é um problema bastante delicado e estudado, inclusive, porque, por exemplo, em hospitais, a formiga ela vai coletar, por exemplo, o alimento, não só naquele bolo que a gente está acostumado, né, naquele resto de alimento da cozinha que a gente costuma associar. Você viu uma formiga num bolo, você toca a formiga de lá, não tem nenhum problema. Mas a gente não sabe aonde que ela pode coletar esse alimento. Então, por exemplo, ela pode ir no lixo da sua casa, ela pode ir no lixo onde tem papel higiênico, né, para buscar também proteína, né, que existe no lixo. Eu já vi diversas formigas se alimentando de baratas, de insetos mortos. Sim, isso, se ela estiver se alimentando de baratas, obviamente a barata pode conter patógenos, que são organismos que causam doenças. Elas podem, então, carregar esses organismos para dentro da sua casa ou, por exemplo, dentro de um hospital. Então, é estudado, inclusive, uma contaminação hospitalar por conta das formigas. Elas vão coletar o alimento, por exemplo, num lixo hospitalar que contém escarro, contém vômito, contém excretas, e dali ela pode levar essas bactérias que elas carregam no corpo em direção a um lactário, em direção a um berçário,
em direção a uma UTI, por exemplo, e aí assim causa uma infecção hospitalar que deve ser controlada, deve ser muito bem estudada para que não tenha maiores consequências para o doente, ou para o bebê, ou para o lactante. Bom, pelo que eu entendi, sim, as formigas são insetos sociais, Isso, elas são muito organizadas, elas muito. ocupam os espaços que estão, os espaços estão disponíveis para elas de uma forma muito otimizada, Sim, se assim eficiente. podemos dizer. Exatamente. E por isso é importante que o controle seja feito de uma forma muito adequada. Sim, É isso? É verdade. Não espere que se seja feito um controle apenas com o uso de aerossol ou um inseticida caseiro, pelos problemas que eu já relatei, da colônia se dividir muito facilmente. Então, o ideal é que se possa contratar uma empresa especializada que tenha produtos de uso profissional, que tenham essa ação muito mais estudada, muito mais complexa, para que se tenha a eficácia no controle. E que tenha conhecimento da biologia do próprio inseto, não é isso? No mínimo, porque é um tratamento complexo. Tem várias espécies no ambiente urbano e nem todas vão responder de modo igual à forma como você vai abordar o tratamento. Então é necessário que haja, nessa empresa especializada, um técnico responsável que possa estudar a fundo aquele ambiente e a espécie que está infestando para que Isso. possa ter uma eficácia no controle. Bom, pelo que nós entendemos aqui, as formigas de uma forma geral, são insetos que a gente deve parar de usar algumas piadinhas do tipo tamanduá não usa óculos, por isso é bom para a vista, comer formiga é bom para a vista, e a gente começar a tomar alguns cuidados muito importantes, Sim, claro. porque aquela formiga que está no seu bolo, que está no seu arroz, que está em cima da sua mesa, no seu açúcar, pode estar trazendo doença para a sua família, para os entes queridos da sua casa. Espero que tenhamos conseguido dar bastantes esclarecimentos sobre esse inseto. Sim. Francisco, olha, eu estou aqui feliz pela quantidade de informações que você conseguiu transmitir, que você conseguiu passar para que as pessoas possam cuidar melhor das suas famílias. Muito obrigado. França, eu agradeço a oportunidade e espero estar presente para outras informações que a gente possa colocar para vocês. Bom, falamos sobre formigas e o próximo assunto estaremos falando sobre cupins. Até lá!